E aí, gente, tudo bom? Até demorei pra aparecer aqui de novo. Tem um tempão sem postar nada e então resolvi aparecer aqui de novo pra dar algumas atualizações sobre a minha vida. Como eu falei que eu ia manter ativo o meu canal e tal pra memórias pessoais, aqui estou eu mais uma vez. Tenho a ideia de manter. Eu escrevi aqui uns tópicos porque me ajuda o raciocínio. Então, algumas coisas eu vou falar e vai aparecer algumas imagens e tudo mais. Eu vou fazer isso na edição, vou colocar alguns vídeos, algumas fotos. Porque afinal foi bastante tempo, 7 ou 8 meses aí que eu postei o último vídeo. Então, vou dar continuidade. Tá. Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago. Dá uma olhada aí nos vídeos anteriores aí do canal. Tu vai perceber que eu não tenho nada pra mostrar, é somente um canal de memórias pessoais. E desde o tempo que eu fiquei fora da internet, eu passei por algumas coisas boas, algumas coisas negativas, então eu resolvi trazer aqui pra quem tá assistindo, compartilhar isso um pouquinho comigo. Pra quem viu da última vez, eu tava com um projeto musical que se chama Mana Rock. Esse projeto era um projeto digital de rock, hardcore, que eu tava fazendo em casa. Até então, lá naquela época, eu não tinha feito nenhuma produção e tudo mais. Mas depois de um tempo, eu acabei aprendendo e levando o jeito mais a mexer com editores de áudio e tudo mais, gravação. E aí eu consegui criar minha conta lá no Spotify, com a ajuda da ONRPM, e consegui produzir o meu primeiro álbum. Produzi em casa, sem ajuda de ninguém, nenhuma produtora, nem nada. Inclusive ficou bem amador, mas é o que eu pude fazer ali com o que eu tinha e com o conhecimento que eu tenho. Esse projeto, para mim e para as pessoas que me rodeiam, pelo menos, foi um projeto muito legal, muito inovador. Não digo inovador porque todo mundo tem vontade de ter uma banda, pelo menos quem mexe com música, né? Tem vontade de ter uma banda e cada banda com as suas peculiaridades. Peculiaridades, tá? Eu falo errado, gente, eu me atrapalho nas palavras, então, ainda mais falando por um pedaço de plástico aí. Eu sei que as pessoas vão me assistir, mas funciona assim mesmo. E aí, gravando e lançando e tudo mais, eu conheci um bar na cidade vizinha aqui de onde eu moro, que se chama Local do Rock. E esse lugar é muito legal, é bem pequeno, aconchegante, sabe? Não é um baita lugar de rock e tudo mais. E nesse lugar eu fui visitar uma vez e tem uma amiga minha que ela é tatuadora e nesse dia ela tava fazendo um evento de tatuagem lá nesse lugar. E aí ela sabia, ela era uma das pessoas que sabia que eu tava fazendo o projeto e que eu já tinha algumas músicas e tudo mais. E aí ela pediu pra que eu tocasse lá no bar. Eu não tenho imagem disso, já passou um tempo. Inclusive nem foi gravado. E eu toquei. E nesse dia tava tendo uma matinê. A matinê, ela ocorre no domingo e tem geralmente 5, 6 bandas. E aí nesse dia tava tendo essa matinê e eu pedi permissão para que eu pudesse tocar. E eu toquei umas 2 músicas minhas lá no palco. O pessoal gostou. Eu não sou uma pessoa que canta muito bem. Apesar de eu ter uma afinação bem boa, eu não consigo botar minha voz pra fora, minha voz quebra e tudo mais. Eu sei que isso eu poderia melhorar com aula de canto, mas na época e hoje também não é o meu interesse. É o meu interesse, mas eu não tenho disponibilidade, isso eu vou explicar depois. Então, foi muito positivo, e aí o tempo passou, e eu acabei indo mais uma vez, e tava tendo uma outra matinê. Nesse tempo que passou, eu já tava produzindo o meu segundo álbum, chama Filosofias Momentâneas. O primeiro se chamou Epifania. Tinha uma música que é a segunda música do disco. Disco é a maneira de falar, né? Porque tá na plataforma digital, mas eu gosto de falar disco porque eu sou dessa época. Que se chama Aqui Jaz um Brother, que é a música do canal, inclusive. E ela tem uma batida bem diferente. Bem diferente das quais eu já toquei. Então, como eu tava produzindo sozinho o disco, eu não sabia como criar a linha e a faixa de bateria. Como eu tava fazendo tudo digitalmente, né? A bateria também eu fiz digital. Então eu pedi para um baterista de uma das bandas lá me ajudar. Eu falei para ele que eu ia deixar o celular gravando e nisso ele tocava. Eu ia tocar lá riff para ele e ele iria fazer a linha de bateria por cima daquela música. E gente, eu comecei a tocar, ele pegou aquela riff, a primeira riff da música, e a música saiu inteira. E depois dessa música eu toquei outra. E depois dessa música eu toquei outra. Eu toquei o álbum Epifania todinho com esse cara que eu nunca tinha visto na vida. E sério, ficou muito legal. E desse dia em diante, surgiu a ideia de fazer o projeto e tal, virar uma banda. E foi o que aconteceu. A banda constituía entre eu e o Rafael. Era o baterista dessa banda. Ele acabou saindo da banda pra vir tocar comigo, que ele gostou muito. E a gente toca e embala à noite
quando a gente vai tocar lá, quando a gente é convidado para tocar lá. E a gente fez um sucesso bom aqui na cidade. Não digo sucesso assim de nossa, super conhecido e tudo mais, mas entre a comunidade pequena que convive entre os bares da cidade aqui dentro, a gente ficou conhecido. Fomos convidados para tocar em eventos de colégio, em festas de colégio. A gente foi convidado para tocar numa casa de show aqui na cidade que eu moro. Foi a primeira vez que eu toquei num palco montado, um palco com estrutura boa, uma estrutura musical e sonora muito boa. Até então, nesse dia, eu estranhei, gente, porque quando eu botei minha boca no microfone, eu não conseguia cantar. Tão bom que era. Aí eu precisei de um tempo pra me adequar ainda. O som da guitarra, nossa senhora, sem comparação. Eu acho que eu devo ter alguma imagem aí desse dia, eu vou tentar colocar aqui na edição. Deve estar passando aí agora. Mas é isso aí, o projeto virou uma banda. Eu terminei o segundo disco, eu vou postar aí a foto da capa do disco. Também o Spotify foi montado, já lancei também lá no Spotify o segundo disco. E agora eu tô fazendo a montagem do terceiro. Como eu não tenho muito tempo, então é um processo que tá engatinhando, entendeu? E eu quero fazer diferente da maneira como eu produzi os dois primeiros. Eu não quero fazer mais da maneira crua e lisa como eu fiz os dois primeiros, que eu simplesmente pluguei a guitarra e gravei. Eu quero fazer algo mais bonito, mais uma sonoridade melhor, que seja melhor de ouvir. E quando eu fizer o terceiro disco, eu preciso estar cantando um pouquinho melhor. Isso é essencial. E outra coisa que eu queria falar, isso aí faz parte do segundo tópico, é que eu pretendo manter aqui uma assiduidade, pelo menos uma vez por mês, ou ali quando der um espaço, para eu postar alguma atualização, algum vídeo que eu queira compartilhar com vocês e tudo mais. Sei que não tem muita gente que me assiste, mas pelo menos eu vou deixar aqui um legado, né, uma memória, porque eu gosto de assistir os vídeos antigos que eu tenho. Às vezes eu dou uma olhada lá no canal, aqui no canal, e acabo vendo lá dos momentos e tudo mais. Um que eu gostei bastante, que eu relembrei o momento que eu tava, foi o vídeo do cabeçaralho. Corte de cabeçaralho. Que eu tava lá na frente do espelho e contei a história lá do meu amigo Anderson, que cortou o cabelo e ficou com cabeça de caralho. Mas é isso aí. Tipo, eu pretendo seguir, tá? Não tenho ideia ainda de como que eu vou fazer. Eu montei esse espaço aqui pra eu gravar vídeos mesmo e gravar minhas músicas. E é isso aí. A parte do terceiro tópico é que eu namorei uma guria. E essa guria era muito esquisita. Ela era muito legal. Ela aparentou ser muito legal na época. Mas ela foi muito esquisita. Ela era uma fêmea, tipo, se auto-intitulava fêmea aborto e tudo mais. Eu acho que eu não vou poder falar essa palavra, então eu vou cortar o áudio. Ela me fez de otário. De verdade mesmo. E eu acabei terminando com ela. Eu não vou entrar aqui no contexto da história, tá? Até porque se ela assistir esse vídeo aqui, eu quero proteger pelo menos a minha ligação com ela no âmbito digital. Mas quero que ela saiba que ela me fez de otário. Então é isso aí. E uma coisa que eu gostei muito, que fez parte do quarto tópico aqui, foi 2 viagens que eu fiz pra Balneário Camboriú. Cara, esse momento da minha vida foi muito bom. Sério. Eu fui dirigindo com o carro do meu avô. É uma outra realidade. Eu nunca pisei num solo que fosse daquela maneira. Eu já morei em Curitiba, eu já morei no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro foi a pior experiência que eu tive na minha vida. Eu morei no centro do Rio. Na verdade, morei no Meier. E eu trabalhava ali pela região do centro. Cara, muito ruim. Eu não sei que o pessoal tanto idolatra o Rio de Janeiro. Mas Balneário Camboriú não se compara a nada que eu vi na minha vida. Até então, né? Brasilmente falando. Eu andei de bicicleta, eu levei minha bicicleta junto com o carro do meu avô. Andei pra caramba de bicicleta lá. Eu vou deixar algumas imagens aqui dos momentos que eu tive lá. Eu fui visitar minha tia tava morando lá, tava trabalhando por lá. Ela pediu pra que eu fosse visitar, o meu avô pediu pra que eu fosse trazer algumas coisas, porque ela tava com plano de se mudar de lá pra cá de novo. E aí na primeira leva eu fui visitar ela, simplesmente, né? Foi eu, o meu avô e a minha ex. E foi bom esse momento, foi bem legal. Conheci uma prima também e a família dela mora em Indaial, Santa Catarina. Faz parte da família do meu avô. Até então tava sumida, a gente foi descobrir que a gente tinha ligação familiar depois, né? Porque é uma filha perdida do meu avô, a minha prima. E foi legal, tá? Conheci lá também o ex da minha tia, que a gente já tinha um laço de amizade pela internet. Bem legal, bastante filosofia, eu gosto muito de entrar em pensamentos mirabolantes, quânticos e físicos. A gente pirou bastante, apesar de eu estar com ele ali pelo menos uns 3 dias, eu acho, da semana que eu tive lá, da segunda semana que eu passei por lá. A primeira vez que eu fui lá, que eu passei uma semana, ele não tava por lá.
E da segunda semana eu acabei conhecendo ele, a gente andou muito de bicicleta, a gente conheceu pessoas na rua. O cara é muito legal, muito louco. E a gente fez um tour de bicicleta pela cidade inteira durante uma madrugada. Cara, a cidade aparenta ser muito segura. Apesar de não ter ninguém andando, assim, era um sábado à noite, acho que era um sábado à noite, a gente andou pela praia. A praia tinha gente caminhando, inclusive ali os moradores de rua. Cara, os moradores de rua lá são completamente diferentes de todas as cidades que eu já botei os pés. Inclusive, teve um dia, eu acho que foi no terceiro ou quarto dia que eu tava lá em Balneário. Eu peguei minha bicicleta, minha tia tinha ido trabalhar, e eu passei o dia inteiro andando de bicicleta pela praia. E eu fiz amizade com um morador de rua. No primeiro dia eu tava lá de boa, sentado na pedra lá da Praia dos Namorados, que faz divisa ali com a Praia Brava. E eu fiquei sentado lá e o cara veio conversar comigo de boa, assim, ele tava com uma garrafinha pitulinha, e dentro daquela garrafinha tinha cachaça. Eu tomei cachaça com ele lá na praia, a gente ficou trilouco. Conversamos. Aí no outro dia eu fui dar uma banda de bicicleta também, só que daí era tarde, no primeiro dia era de manhã, no segundo dia era tarde, e aí ele tava lá também, na verdade ele me encontrou, aí tinha ele mais um outro cara, um senhor mais velho, que era da Bahia. A gente ficou conversando ali umas 2 horas e pouco, a gente conheceu um casal argentino também. Eles fizeram um trade ali na hora, que era uns cremes e perfumes que esse cara morador de rua tinha achado nos lixos de lá, e ele fez um trade por 2 brincos artesanais que esses argentinos fizeram, que tinha ali o formato da planta da paz. E aí um deles eu botei de pin, de broche lá na minha bicicleta, e tá lá até hoje. Muito, muito legal, cara, muito legal. Muito boa experiência de estar em Balneário Camboriú. E aquilo me despertou uma vontade enorme de morar lá. Vocês não têm ideia, cara. Só que a minha realidade hoje não permite. Aí eu vou explicar isso depois. Passando esse tempo de voltar de Balneário Camboriú e tudo mais, eu tava trabalhando de jardinagem. Acho que eu já até comentei por aí e tudo mais. Se eu não comentar, tá aí escrito. Nossa, eu pensei nisso agora. Eu passei por alguns perrengues misturado com a minha família lá. Eu morava no sítio, né? E o que aconteceu, eu não quero entrar nos detalhes, até porque é a minha família, então. Mas eu acabei sendo menosprezado na minha qualidade de jardinagem, entendeu? Eu trabalhava com a minha irmã de jardinagem, atendendo condomínios de grande porte aqui na minha cidade. A gente cortava grama, arrumava jardins, fazia limpeza, tirava galhos e árvores. É uma atividade muito legal, muito boa. Porém, eu queria algo mais. Eu queria ganhar dinheiro. Então, pra mim, não era lucrativo estar trabalhando pra ela e ganhar ali a merreca, entendeu? Então, eu fui lá, passei no cartão uma máquina roçadeira pra mim, pra que eu pudesse tomar o meu rumo também, entendeu? E trabalhar com ela ao mesmo tempo. A partir desse momento, não fui mais chamado para trabalhar com ela. Ela conseguiu um cara que cobrava o almoço pra trabalhar com ela. Isso pra mim foi o pior dos piores, porque eu fiquei pensando assim, cara, monetariamente falando, isso pra ela era lucrativo, entendeu? Porque ela não precisava mais me pagar uma diária. Mas o que eu pensava que ia ser bom pra mim e tudo mais, na relação de ter uma atividade e ter o meu nome ali como um jardineiro também, como uma profissão. Nunca tinha achado minha vocação até então. E eu gostei de trabalhar com isso, então eu quis manter ali o decorrer. Quando isso aconteceu, eu desanimei. Eu tinha uma cliente fixa que tem um puta de um sítio gigantesco, e um trabalho que eu fazia no mês para essa cliente, eu não precisava trabalhar o resto do mês, então eu consegui me manter. O meu custo é extremamente baixo, meu custo de vida. Eu não tenho gastos, os gastos que eu tenho hoje é com coisas que eu quero fazer, então isso pra mim é muito bom. Só que veio o inverno, e o inverno a gente sabe, o mato ele demora pra crescer. Então eu tinha uma reserva de valor, e durante o inverno e até a volta do verão eu não consegui me manter. Na verdade eu me mantive, né, até a chegada do verão, mas o dinheiro ia acabar. E como eu não queria passar pela escassez monetária, eu acabei abrindo os horizontes. Eu não trabalhei de CLT, Deus me livre, mas teve uma amiga minha que me apresentou o irmão dela, e o irmão dela trabalha com conserto e instalação de portões eletrônicos. E na época ele estava precisando de um ajudante. Cara, vou te dizer, é muito legal de trabalhar com isso,
porque eu amo trabalhar com eletrônica, eu adoro fazer coisas e inventar gambiarras e tudo mais. E quando eu entrei para mexer com placa eletrônica, mexer com solda, mexer com instalação, resoluções de problemas das quais as pessoas têm, cara, isso para mim foi incrível. Até mexi com ele, né, que eu tava ganhando dinheiro para fazer um curso de instalação e manutenção de portão eletrônico. Ele só me olhou assim, ficou com uma cara de bravo e eu falei, cara, tu tá me pagando para estudar, meu. Isso aí pra mim é o melhor de tudo, então fechou, é nóis. E até então esse é o meu trabalho atual. Como também eu não queria ficar na merreca e na mesma de sempre, eu montei a minha empresa. E aí que tá a diferença, gente. Quando a gente espera da família algo muito positivo, tu quer que a pessoa cresça, a pessoa que tá do teu lado, a pessoa que tá do teu sangue, tu quer que cresça. Eu tive o oposto, muito positivo, de alguém que eu nunca tinha visto na vida, que nem é do meu sangue, entendeu? Eu fui incentivado, eu fui ensinado, eu fui cultivado a manter e aprender. Cara, isso pra mim é sem valor, eu tenho muito respeito por ele. Então essa é a minha profissão de hoje. Eu trabalho com ele hoje, eu tenho a minha empresa e a empresa dele é dele, e a gente presta serviço para a mesma portaria virtual. E essa portaria virtual ela atende Porto Alegre, atende as regiões ali dos Sinos, atende a grande Porto Alegre, até a minha própria cidade tem condomínios que tem essa portaria. Então, sempre tem manutenção, sempre tem chamado, sempre tem problema. Cara, nunca vi como dar problema em portão eletrônico de condomínio. Então, estamos aí. É muito legal, cara. Muito legal. O trabalho novo me proporcionou, então, uma grande mudança de visão e de querer fazer as coisas, de querer realizar e de ter vontade de conquistar, cara. E aí, gente, com o meu trabalho novo e a situação negativa que estava acontecendo lá na minha antiga residência, teve uma situação muito mais negativa, que essa realmente eu não vou poder falar aqui porque envolve justiça e tudo mais, que não me envolve diretamente, mas eu acabei sendo envolvido, que me fez ter que tomar a atitude de sair de lá. Então eu saí de lá e vim morar numa outra casa que é muito melhor, né? Tenho condições hoje de morar em outra casa, então aqui estou. Antes de eu sair de lá, infelizmente a Hannah veio a falecer. Eu fiquei muito triste na época. A Nina também, que é a irmã dela, ficou muito triste também. Ela ficava procurando a Hannah. Mas não tem o que fazer, né, gente? Eu tenho minhas suspeitas do que aconteceu, mas também não vem ao caso aqui, porque é uma rede pública, então. Mas aconteceu ali algo que eu tenho minhas suspeitas. E o que eu fiquei mais triste, na verdade, é porque a Hannah não teve a oportunidade de conhecer essa casa nova. Cara, ela ia adorar. É um lugar bom, um espaço gostoso, um espaço que ela ia se sentir muita vontade. E o ponto negativo de estar aqui e ter somente a Nina, que é como eu trabalho durante muito tempo do dia, a Nina acaba ficando sozinha. E eu acho, não tenho certeza, não consigo perguntar pra ela, né? A Nina não fala comigo. Que ela se sente bem sozinha, então até cogitei em adotar uma outra cadelinha pra fazer companhia pra ela, mas eu não tenho certeza ainda se eu quero isso. Mas foi isso aí então, e no vídeo não tá acabando por aqui. Sobre tudo isso e a mudança da minha realidade, eu comprei um carro novo, um carro muito melhor daquele Escort que eu tinha. Não tenho nada a reclamar do Escort, o Escort nunca me deixou na mão, teve seus problemas, mas eu vivi 5 anos com ele da melhor maneira possível. Mas eu comprei um carro novo, eu vou deixar a imagem dele aí, um carro normal. Mas pra mim é uma baita conquista. Outro tópico também que eu queria deixar aqui é que eu tenho capacidade de organização financeira. Isso é uma evolução em mim. Eu já tinha percebido isso quando eu tava morando sozinho lá na outra casa, que eu consegui me manter com muito pouco e sempre sobrava dinheiro. E isso eu pude ter certeza hoje, ganhando o que eu tô ganhando hoje. Então, meus gastos não são exorbitantes, eu não tenho vontades tolas de gastar com bobagem e tudo mais. Tudo que eu gasto é com coisas que eu quero progredir, entendeu? A minha organização financeira hoje tá muito positiva. Eu queria falar alguma coisa aqui também que pode ser que me ajude a mudar a minha realidade e possivelmente realizar uma vontade que eu tenho, que é morar em Balneário Camboriú. Que é a ideia de eu construir um canal de relatos de relações amorosas e relações frustradas com o meu amigo André. A gente tá com essa ideia de fazer um canal de relato. A gente, inclusive, já tem o primeiro relato, que é de um amigo nosso que a gente conheceu nos servidores do Discord, que a gente conheceu jogando PUBG há uns 6 anos atrás, eu acho. 6 ou 7 anos atrás. Não, eu acho que uns 6 ou 5 anos. Eu acho que 7 anos eu não sei se PUBG existe
todo esse tempo, mas é isso aí. Eu tenho expectativas positivas aí quanto a esse canal. Não é um canal de reacts, não é um canal de conselhos amorosos, nem dicas, nem isso, nem aquilo. A gente vai conversar sobre isso, relatos vermelhos e tudo mais, mas o nosso canal é voltado mesmo pro relato, entendeu? A gente vai disponibilizar um e-mail para que as pessoas que assistem a gente possam mandar relatos das coisas que aconteceram, queiram alertar os outros inscritos e tudo mais. Mas isso não saiu do papel ainda, tá? O vídeo nem foi gravado, nem nada. A gente tá ainda no processo de construção. Inclusive esse fundo, esse setup todo que eu montei foi pra isso, tá? E eu comecei a namorar de novo. Não, gente, tá sendo muito bom. Eu acho que eu encontrei uma pessoa muito boa, muito positiva, uma pessoa que tem muito a agregar na minha vida, tá? Por mais que eu tenha passado por situações negativas que tenham me causado travas e tudo mais, eu oscilo bastante entre querer e não querer. Isso de fato acontece em mim, mas não é porque é ela ou porque isso poderia acontecer em qualquer outra pessoa. Mas teve um tempo que eu não queria saber de mulher mais, entendeu? Eu já tava de saco cheio, eu fiquei poluído demais com as coisas que eu via na internet. Inclusive esses negócios de relatos, que é a causa do qual a gente quer fazer o canal, que as coisas não são 8 ou 80, entendeu? As coisas não são simplesmente como elas são. Tem um degradê gigantesco entre as coisas que são faladas na internet e o que a realidade é de fato, entendeu? Então a gente quer fazer esse canal aí pra mostrar o nosso ponto de vista baseado nisso com que a gente acredita, entendeu? Então eu acho que esse meu namoro tem sim a ser uma coisa muito positiva na minha vida e na vida dela também. Eu quero que ela seja feliz e eu quero que a gente seja feliz também. Caso não dê certo, entendeu? Vou manter atualizado aí, mas não é uma coisa que a gente precisa estar se martirizando, entendeu? Ah, nossa, meu amor, eu terminei. Não, cara, a vida segue. Eu terminei um relacionamento de 14 anos do nada por uma besteira. Hoje eu vejo que é uma besteira, mas terminei o relacionamento e não vou voltar atrás, entendeu? É uma coisa que eu escolhi e é uma coisa que tá feita. E pronto. Eu não preciso ficar me culpando nem nada. Mas é isso aí. Agora eu vou falar aqui sobre os últimos tópicos, tá? Eu não quero me estender muito, eu quero falar sobre as novas expectativas, tá? Cara, tudo que eu passei até então, passei de uma maneira positiva porque eu aprendi uma coisa que é aprender o tempo do processo. Não adianta eu querer as coisas tudo muito rápido, tudo na mão. E uma coisa que eu aprendi muito importante, cara, que eu aprendi lá na época que eu ouvia For Fun, e uma coisa que faz muito sentido, até então tenho na letra deles, não me lembro da música qual que é, mas o não fazer questão, cara, é que tu vai conseguir as coisas. É quase igual à lei da atração. Nossa, eu quero muito uma coisa, então eu emano aquilo ali e esqueço, cara. Foda-se, deixa rolar as coisas, quero nem saber. A coisa vem, pode ter certeza, tá? E isso depende de outros fatores espirituais aí, tipo karma e tudo mais. Mas eu posso dizer que, tipo, eu tô num momento favorável da minha vida, então comigo as coisas têm acontecido de uma maneira bem boa. Mas uma coisa muito importante, cara, pra tu não manter ali o teu ciclo de negatividade é: não faz nada de errado. Nada, cara. Faz tudo pelo certo. Outra coisa é: não tenha a consciência pesada. Não tenha consciência pesada. Cara, tu tem que dormir de boas. Tem uma coisa que tá aqui, te pinicando o furico ali, vai e resolve, meu. Não deixe te corroer por dentro. E tu tem que estar sempre positivo. Aqui, outro tópico aqui, estar sempre positivo. E isso não significa virar um espiritualista da internet, um monge ou algo do tipo. Cara, realmente, o que eu vejo na internet aí de pessoas que pregam vídeos de espiritualidade e tudo mais, é que as pessoas têm que ser tudo pimpolhos, tudo bonitinho, cara, não, segue tua vida normal, tu tem que saber que as coisas existem além dos nossos olhos, tá? A matéria, ela não é só isso que tu vê. Se tu não acredita em Deus, eu não tô nem aí, cara, mas não ignora que as coisas acontecem por um motivo, tá? Isso aí pra mim já é intrínseco e eu nunca posso esquecer. Por mais que eu esteja vivendo a minha vida de humano hoje e faça minhas coisas de humano hoje, eu sei que não é só isso não. Então, esse é o meu relato de hoje. Meu relato. Eu quero agradecer a todo mundo que tá assistindo aí, tá? Eu vou tentar manter uma assiduidade ou arrumar algumas coisas pra falar. Até então, eu posso até botar aqui uns gameplays
de PUBG, eu só consigo jogar esse jogo. Se alguém quiser jogar algum outro jogo comigo aí, dá a dica aí. Quem sabe aí eu jogo contigo e tudo mais, a gente pode até conversar ou até mesmo virar amigos, tá? E caso alguém queira interagir aí com o canal, cara, as portas estão abertas, tá? É só mandar a mensagem e é isso, tá? Um abração do Thiagão. Um abração do Thiagão. Cara, eu olho pra baixo aqui porque eu tô me vendo na tela, então é isso aí. Eu não tenho costume de falar com um pedaço de plástico, então é isso aí. Tchau, gente. Até a próxima.